Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, eu sou médico residente da geriatria aqui do Hospital das Clínicas. E hoje eu fui incumbido, então, de falar um pouquinho sobre esse tema, realmente, como ela falou, muito importante, que é justamente o que é o câncer e como ele surge. As aplausos são merecidas, realmente. Pois bem, então, eu vou fazer a apresentação. Se vocês sentirem alguma necessidade de parar para fazer alguma pergunta, podem parar, tá certo? Mas no final da apresentação, de qualquer forma, a gente vai ter um momento só para tirar dúvidas. Combinado? Bom, falando um pouquinho como vai ser o roteiro da nossa apresentação, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre a introdução do tema, algumas definições que são importantes para vocês entenderem um pouco mais sobre o tema. A gente vai falar especificamente como surge o câncer, e aí a gente vai dar subsídios, a gente vai dar ferramentas para vocês de como prevenir o câncer, tá certo? E no final esse momento de dúvidas. Pois bem, falando um pouquinho sobre a introdução, eu gosto primeiro de pensar que o corpo humano ele é como se fosse uma fábrica. E aí, em média, esse corpo humano ele tem 37 trilhões de células, ou seja, é muita coisa. Então, se a gente fosse comparar a quantidade de células com a quantidade de pessoas, a gente teria mais de 5.000 vezes a população do mundo dentro do nosso corpo. É bastante coisa, né? O corpo humano, além disso, ele renova cerca de 330 bilhões de células por dia, ou seja, 1% do total de células do corpo. Isso significa que, mais ou menos, todas as células do nosso corpo elas são renovadas a cada 3 meses. E aí, cada célula ela tem uma função muito específica. E esse batalhão aí de trilhões de células, eles são geridos, eles são organizados por vários mecanismos que eles vão assegurar que essa célula ela está que ela está fazendo a função dela de forma adequada. Agora, pensa bem, e se essa célula ela começar a não seguir esses comandos de forma correta? O que é que será que vai acontecer? Ela vai começar a atrapalhar as outras, correto? Então, se essa célula ela não segue muito bem aquela cartilha, digamos assim, aquele regimento, ela vai começar a atrapalhar as outras células. Então, por exemplo, ela está aqui, ó, e aí ela vai começar a vir atrapalhar o trabalho da outra célula que não tinha nenhum problema. Ou ela vai lá e joga também, às vezes, alguma coisa nela. Aí vocês devem estar perguntando, pô, mas então por que eu estou falando isso numa aula de câncer? Porque eu vos apresento que esse, na verdade, é o conceito, de uma forma aí bem metafórica, bem simples, do que é câncer, tá certo? O câncer, ele nada mais é do que um conjunto de mais de 100 doenças. E que eles têm em comum o crescimento desorganizado, desordenado das células. Então, é aquilo que a gente falou, é aquele trabalhador que ele justamente perde aquele comando, aquele regimento dele, e ele começa a atrapalhar, ele começa a crescer desenfreadamente e começa a atrapalhar o funcionamento das outras células. E aí, por definição, o câncer ele pode invadir, tá certo, órgãos vizinhos e até distantes da origem desse tumor, que no caso é o que a gente conhece por metástases. Todo mundo já tinha mais ou menos essa noção. Foi muito diferente do que eu falei aqui. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Beleza. Agora eu pergunto uma coisa. Tá, então a gente está falando de câncer. Mas a gente também já não ouve, às vezes, por exemplo, fulano tem um tumor. Todo tumor, ele é maligno? Ele é câncer? Não? Tá. A gente tem tumor benigno? Perfeito. Então, acertaram a lição de casa, tá certo? Nem todo tumor é câncer, tá certo? A palavra tumor, ela se refere a um crescimento anormal dos tecidos. E que esse tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Por exemplo, quem aqui tem? Eu tenho, tá certo? O nome dessa bolinha aqui, que é um tumor benigno de pele, se chama acrocórdons. É um nome médico bonito, uma palavra diferentona, mas basicamente é um tumorzinho de pele benigno, tá certo? Que não vira câncer e não dá nenhum problema.
Combinado? Então, é só para a gente realmente exemplificar que nem todo tumor ele é maligno. Temos tumores benignos. O câncer, especificamente, ele é um tipo de tumor maligno. E aí, justamente por ele ser maligno, ele tem um crescimento desordenado e ele justamente invade os tecidos vizinhos. Tá bom? Então, a gente falou de câncer, a gente falou de tumor, e eu queria saber se também a gente já ouve outra definição para câncer. Por exemplo, neoplasia. Vocês acham que neoplasia é a mesma coisa de câncer? Sim, não. Quem acha que neoplasia é a mesma coisa de câncer, levanta a mão. Quem acha que não é? Tá, estamos aí alguns tímidos, mas mais ou menos empatados. Tá bom. Então, na verdade, a neoplasia é mais ou menos a mesma coisa que o tumor. E aí, assim como o tumor, a gente vai ter uma neoplasia benigna, ou seja, é aquela que ela é bonitinha, ela fica bem circunscrita, ela não invade os tecidos vizinhos. E a gente tem a neoplasia maligna, que é como se fosse o sinônimo do câncer. Tá bom? E aí essas células, elas se proliferam de forma desenfreada, elas invadem os tecidos vizinhos e aí elas causam todos os problemas que a gente conhece sobre o câncer. Neurinoma é, na verdade, se não me falha a memória, tá certo? Não sei se o pessoal aqui pode concordar, mas neurinoma eu acho que é um tumor benigno relacionado ao sistema nervoso, tá certo? Aos nervos, tá bom? Não é porque termina em oma que necessariamente vai ser um tumor maligno, tá certo? Por exemplo, melanoma. Melanoma é um tumor maligno da pele, mas neurinoma, como você falou, é um tumor benigno dos nervos, tá bom? Beleza. Tá. Pois não, pode falar. De uma forma geral, não, mas algumas podem sim, tá certo? De uma forma geral, elas têm essas características, como eu te falei, que elas são benignas, elas ficam circunscritas, elas ficam lá quietinhas no lugar dela, tá bom? Mas a gente, de todo jeito, dependendo do tumor benigno, a gente precisa acompanhar ele para, de fato, a gente ficar vendo que, de fato, está lá, bonitinha, só aquela bolinha lá, tá bom? Pois não. Mieloma. Mieloma, ele é um tumor do sangue, tá certo? Que ele está lá na medula óssea. E aí, ele, de fato, é um câncer. Tá bom? Displasia é um termo médico que é como se fosse um pré-câncer, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vou guardar a sua pergunta e aí eu explico quando a gente estiver falando, tá bom? Beleza. E aí, como é que surge, então, esse câncer? A gente já sabe o que é, então, como é que ele surge? Bom, o câncer ele surge a partir de uma mutação genética. Puxa, palavra difícil, hein? Ou seja, de uma alteração no DNA da célula. Então, vamos recapitular. A célula é aquele soldadinho, é aquele funcionário que está trabalhando no nosso corpo. E aí, para cada célula, a gente vai ter como se fosse um regimento interno, aqui. Tá certo? Um regimento, um sargento que vai dizer, ó, faz isso, produz isso, não faz isso, prolifera tal. Então, o ponto em questão é que esse regimento, ele vai se alterar, ele vai se modificar. E aí, quando ele se modifica, é o que a gente chama de uma mutação, tá certo? E aí, ela passa a receber instruções erradas para suas atividades. Mais uma vez, relembrando aquela história do funcionário, que aí o funcionário vai justamente trabalhar de forma errada. A displasia, como você tinha conversado, é, na verdade, um estado como se fosse meio que pré-câncer. Ou seja, essa célula ela tem algumas atipias que ainda não consideram ela como sendo, de fato, um câncer, uma neoplasia, mas a gente precisa ficar de olho nela, tá bom? E aí tem vários graus, mas, enfim, aí é específico, tá bom? Posso? Posso seguir? Ok. E aí, como é que essas mutações elas acontecem? A gente pode ter as mutações dependendo de fatores internos, que no caso são hereditariedade. O que é hereditariedade? É aquilo que vai da mãe para o filho. Então, é aquilo que a gente sabe que você, entre aspas, herda, tá bom?
a gente também pode ter como fatores internos a imunidade, ou seja, o nosso sistema imune ele também desempenha um papel muito importante para gerar ou não o câncer. Mas o ponto principal aqui é, na verdade, falar sobre os fatores externos. Alguém aqui sabe algum fator externo, ou seja, algum fator do nosso dia a dia, e aqui eu estou falando, por exemplo, de alguma comida, de alguma coisa que a gente faça que às vezes pode predispor a câncer? Alguém quer falar? Sol, perfeito. Tabagismo, legal. Poluição. Quem? Comida industrializada, embutidos, perfeito. Alguém mais? Então, ó, a gente falou de vários fatores aqui legais. Então, a gente falou de alcoolismo, beleza, show. Olha, vocês estão quase gabaritando o que eu ia propor, tá certo? Então, vamos lá. Quais são esses fatores? Primeiro, comida. E aí, realmente, vem os industrializados, os embutidos. É aquele bom e velho fast food, tá certo? O bom e velho McDonald's. Infelizmente, essas comidas elas geram no nosso organismo algumas reações inflamatórias que podem predispor, tá certo? Outro fator, obesidade, tá certo? A obesidade também está relacionado ao desenvolvimento de câncer. Então, a gente também precisa ficar de olho. Na verdade, se a gente for ver bem, a obesidade está intimamente relacionada com o nosso padrão de consumo, né? Então, elas, na verdade, a gente pode considerar até mesmo como sendo uma coisa meio irmãs, exatamente, uma consequência. Outro, alcoolismo, tá certo? Aqui eu não estou falando, por exemplo, daquele, eu bebo uma tacinha de vinho com as minhas amigas no final de semana. Não, não estou falando. Estou falando de realmente aquele consumo diário de bebida, aquele consumo excessivo, tá bom? Outro, sol. Pois é, vivemos num país tropical e imagino, tá certo, isso daí por relatos da minha mãe e da minha avó, que passavam, inclusive, muita coisa na pele de Coca-Cola, suco de cenoura e óleo de motor, né? Pois é. E quando não, passava tudo junto. Então, assim, fomos expostos, somos expostos diariamente a esse fator de risco que ele é muito importante realmente para o desenvolvimento do câncer de pele. Tá bom? E o que vocês não falaram, que foi o último para gabaritar, é que a gente tem alguns tipos de vírus, alguns tipos de micro-organismos, como, por exemplo, o vírus do HPV. Alguém já ouviu falar do vírus do HPV? Beleza. Ele geralmente está relacionado com o quê? Vocês sabem dizer? Beleza, colo de útero. Então, por exemplo, se vocês têm alguma neta, alguma prima, alguma sobrinha que tem numa idade mais ou menos de adolescente, e sobrinhos também, porque agora são para toda a faixa etária, independente do sexo, elas conseguem se vacinar contra o HPV, porque justamente é o principal fator de risco relacionado ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. Tá bom? E, deixando como grande finale, o tabagismo. Não tem como a gente falar do surgimento de câncer sem falar do tabagismo. O tabagismo aí, ele gera, direta e indiretamente, mais de uma dezena de cânceres. Tá certo? Alguém pode, por exemplo, dizer algum tipo de câncer que é gerado pelo tabagismo? Pulmão. Basicamente, tudo que por onde o tabagismo, a fumaça dele vai, a gente pode gerar. Então, por exemplo, desde o nariz, quando a gente inala, pela boca, língua, faringe, esôfago, enfim, e até mesmo alguns órgãos à distância, como, por exemplo, bexiga. Tá bom? Ela falou da poluição, é verdade, poluição também é um fator de risco, tá certo? A gente vive numa cidade como São Paulo, que, de fato, tem um alto nível de poluição, então também está atrelado. Ok. E aí, aqui, é só para a gente, na verdade, tirar um pouquinho do conceito que a gente fala assim, se minha mãe teve câncer, eu vou ter. E aí que não é bem assim. Na verdade, se a gente for parar para ver, essa daqui é uma balança que é do INCA. O INCA ele é o Instituto Nacional do Câncer e ele é a principal referência que a gente usa hoje dentro da medicina para a gente se guiar sobre, por exemplo, como é que anda as questões de câncer no Brasil.
E aí o INCA ele mostra que, do total de casos de câncer que a gente tem, apenas 10 ou 20% das pessoas que desenvolvem câncer, elas de fato têm um fundo, digamos assim, genético, um fundo hereditário. Ou seja, a grande maioria dos casos de câncer, eles são devidos a esses fatores externos que a gente é submetido todos os dias. Poluição, alimentos, bebidas, aqui tem também a parte de agrotóxico, enfim, é aquela coisa cumulativa, é o grãozinho de areia que a gente constrói um castelo no final. Tá bom? Pois não. Olha, tem alguns tipos específicos, tá certo, que pode ter esse componente genético, mas não é a maioria, tá bom? Pois não. Se a sua Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tá. Tá. Uhum. Perfeito. Exato. Exato. O que de fato a gente considera mais como sendo um fator maior de hereditariedade são os que a gente chama parentes de primeiro grau. O que são os parentes de primeiro grau? É a sua mãe, é o seu pai, e se você tiver filhos, são os seus filhos, tá certo? Alguns tipos de câncer, em específico, têm esse fator hereditário mais importante, tá certo? Como, por exemplo, alguns tipos de câncer de mama, tá bom? Ok. Então, só recapitulando tudo que a gente conversou, o câncer ele não tem uma causa única. Como a gente falou, é aquele conjunto dos fatores que a gente pode, às vezes, ter uma predisposição genética e que, por efeito de, por exemplo, sol, toxinas, alimentos, vai ter essa mutação. Se lembram da mutação que altera o DNA? E aí esse DNA ele muda o regimento da célula e aí a gente causa o câncer, tá bom? Então, no final das contas, as mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem e os hábitos e o nosso comportamento podem aumentar os diferentes tipos de câncer. Ok, então eu falei o que é, eu falei como surge, mas eu, como médico, e que tem, digamos assim, uma parte do conhecimento, é também o meu dever e o direito de vocês saberem como prevenir esse câncer. Porque senão não adiantava nada a gente estar aqui. Diretamente não, tá certo? Pode, porque é o seguinte, quando a pessoa ela fica muito estressada, quando ela fica muito ansiosa, a gente às vezes fala que aquela pessoa ela vive num eterno sistema de tensão. E aí esse sistema de tensão, esse estresse a longo prazo, pode de fato ser um fator de risco, inclusive para o câncer. Tá bom? Assim, eu concordo em partes com o dito popular. Acho que, de fato, a gente não deve guardar mágoas, tá certo? Porque essas mágoas, às vezes, podem ser muito pesadas. Mas, assim, do ponto de vista médico e de ciência, não é porque aquela mágoa especificamente vai causar o câncer, tá bom? Te digo aí como médico, para realmente deixar as mágoas para a vida ser mais leve, tá bom? Na verdade, para todo mundo isso daí, não só para você. Combinado? Aí é um exercício diário. E aí, terapia para todo mundo, inclusive para mim. Ok, então a gente vai falar agora sobre como prevenir esse câncer, que é, ao meu ver, a minha principal tarefa aqui hoje, tá certo? Beleza, e como é que a gente previne? Antes da gente falar especificamente como a gente previne o câncer,
Caso alguém ainda não esteja 100% confiante ou convencido que vale a pena prevenir câncer, eu vou trazer mais alguns dados. Esses dados eles podem assustar um pouquinho, mas ele vai ter um ponto positivo no final, tá bom? Então, para a gente ter noção, o câncer ele é a segunda principal causa de morte no mundo. Ele só perde para as doenças cardiovasculares, ou seja, o derrame, o infarto, tá bom? E em 2024, foi estimado que cerca de 240 mil mortes por câncer no Brasil, com uma média de 698 óbitos por dia, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E aí ele afirma que 700 mil novos casos de câncer foram diagnosticados em 2024. Mas aí você, puxa, muita coisa, doutor, e aí, o que é que a gente vai fazer? Aí é que tem o pulo do gato. A gente sabe que de 30% a 50% do número total de cânceres, eles podem ser evitados. Então, a gente tem aí a oportunidade de mudar esse jogo, tá certo? E aí é agora que a gente vai falar como. O primeiro deles é justamente promover uma alimentação saudável. Então, é evitar o consumo de alimentos e de bebidas ultraprocessadas. Então, por exemplo, refrigerante, batata frita, tá certo? 2, evitar alimentos tipo fast food, McDonald's, Burger King, tá bem? Eu sei, não vou ser hipócrita, é difícil, é gostoso o McDonald's, mas é a recomendação, tá bom? Preferir alimentos naturais ou minimamente processados. Então, a cenoura, aquela, por exemplo, carne que você faz na panela, que não coloca muitas coisas industrializadas. Então, esses são alimentos que a gente chama de minimamente processados. E o consumo de álcool de forma consciente. Tá bom? Foi aquilo que eu estava falando. Se você gosta, por exemplo, de beber um vinho com as suas amigas no final de semana, porque isso, você gosta de compartilhar esses momentos com elas, continuem. Se você gosta de tomar sua cervejinha no final de semana para ver o jogo do Corinthians, pode continuar tomando. Talvez passe nervoso com o Corinthians. Exato, a cerveja talvez dê uma amenizada, né? É verdade. Mas juízo, tá certo? Beleza. O segundo ponto é o cuidado com o peso. E aí, a gente tem dados que aproximadamente 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil, eles são atribuídos ao sobrepeso e à obesidade. Bastante coisa também, né? Fora isso, o cuidar do peso, ele não é só importante para a manutenção de uma boa saúde. Ele também, a nutrição e a prevenção, não só do câncer, mas também de outras doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, que são nossas velhas conhecidas do nosso dia a dia. Atividade física. Então, manter o corpo em movimento promove o equilíbrio dos níveis hormonais, a melhora das funções vitais do organismo, ele fortalece o sistema imunológico e ele diminui os radicais livres. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre radicais livres? Porque às vezes a gente é bombardeado por essas propagandas na televisão. Alguém quer falar um pouquinho do que entende de radical livre? Ele fala o quê do radical livre? Tá, perfeito. Os radicais livres, eles são algumas substâncias que, por exemplo, que vêm do metabolismo, por exemplo, de alguns alimentos. Por exemplo, quando a gente come aquele hambúrguer do McDonald's. O hambúrguer em si vai ser digerido pelo nosso organismo e ele vai gerar algumas substâncias. Se eu estiver falando alguma coisa que alguém não está entendendo, por favor, vocês me avisem que eu tento explicar de outra forma, tá bom? Então, quando a gente tenta digerir esse alimento, ele vai gerar algumas substâncias. E essas substâncias, elas podem gerar, elas têm no metabolismo dela, para o nosso corpo tentando excretar, tentando pôr para fora essa substância, ela pode gerar algumas substâncias que elas são nocivas, que no caso, por exemplo, é o radical livre. E aí, esse radical livre é também uma das causas que podem gerar aquelas mutações. Tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Ok, todo mundo entendeu? Boa. E, por fim, a nossa forma a quarta e última dica de ouro, no caso,
para justamente prevenir o câncer é justamente a cessação do tabagismo. Vou bater mais uma vez nessa tecla, porque o tabagismo ele é a causa mais importante de morte prevenível no mundo. É o fator de risco que a gente consegue tirar. Porque, como eu falei, ele não é associado só ao câncer, mas também uma série de outras doenças. Hipertensão, AVC, infarto. Então, realmente é um fator de risco que a gente consegue trilhar. Tá bom? Pois não. Perfeito. Boa, excelente pergunta. Isso daí é o que a gente chama de tabagismo passivo. É isso mesmo. Então, o tabagismo passivo, obviamente, não é a mesma carga, o mesmo dano de quem de fato está fumando. Mas a gente sabe que, de fato, ao longo do tempo, esse tabagismo passivo, ele também pode gerar malefícios para o nosso corpo. Tá bem? Então, de fato, tem essa implicação, sim. Tá? Chegando agora mais para o final, eu queria, na verdade, terminar com uma frase. Como vocês viram, essa apresentação ela foi toda pautada mais ou menos assim no Chaplin. E Chaplin, essa apresentação, na verdade, ela tem um quê meio especial para mim. Me permitam aí a história. Quando eu era criança, eu ia para casa do meu avô, e meu avô ele era aficionado por Chaplin. Então ele tinha coleções de DVDs de Chaplin. Então, O Garoto, Luzes da Cidade, Luzes da Ribalta, Tempos Modernos, tudo que você pensar. E meu avô, ele estaria completando 100 anos hoje. Então, na verdade, essa apresentação também foi uma homenagem para ele, tá certo? Seu Isaac. Infelizmente não está mais aqui. Obrigado.